Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia da palavra deste 8º domingo do tempo comum nos apresenta a conclusão do sermão da planície anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 semanas estamos sendo instruídos por nosso Senhor. O Senhor nos introduziu nas bem-aventuranças, que são o coração, o centro do sermão da montanha. Nos instruiu também a vencermos o ódio através do Espírito, a virtude da caridade, inclusive para com os nossos inimigos. E neste domingo, o Senhor conclui o seu belíssimo sermão, nos advertindo sobre a necessidade constante de vigiarmos acerca da forma como lidamos com as mazelas dos nossos irmãos. Inicialmente nós ouvimos um trecho do livro do Eclesiástico e o autor compara a nossa relação com as demais atividades da mulher que busca limpar o trigo, peneirando-o, e nós também trazendo esta liturgia para a nossa vida, para a nossa caminhada. Muitas vezes nós também imitamos este gesto da mulher, peneiramos, agitamos, sacudimos, jogamos para cima e expomos ao vento até conseguirmos mostrar os defeitos, todas as impurezas, o refúgio, as faltas do próximo. E como o oleiro que após confeccionar o seu vaso, o coloca no fogo para ser testado, para que se torne um vaso de qualidade, nós também cozinhamos por tempos a fio os nossos irmãos na fornalha do crivo, do nosso crivo, e sobram somente aqueles que estão isentos de pecados, de defeitos, de vícios. Cabe-nos, queridos irmãos, alguns parênteses nesta leitura. Será que, se passássemos também um pente fino em nós mesmos, com o mesmo rigor, não descobriríamos que há não só limitação apenas nos outros, mas também em nós? Por outro lado, a liturgia serve não para que passemos um pano simplesmente nas incoerências, pois não é possível esquivar-se de emitir julgamentos e fazer avaliações objetivas sobre atos e capacidades dos outros, pois as funções de grande responsabilidade devem ser entregues a pessoas hábeis. Já ouvimos e utilizamos este jargão: a primeira impressão é a que fica. Nossas avaliações não podem seguir o critério da primeira impressão. Com relação a isto, a leitura nos transmite uma grande sabedoria. O autor do livro do Eclesiástico nos diz: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Em continuidade com esta reflexão, estão as sábias palavras de nosso Senhor.
Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Para a tradição judaica, para os semitas, o coração, ele é a sede, é o centro da vida do homem. Portanto, devemos vigiar atentamente o tesouro do nosso coração, extirpando dele toda a raiz do mal, cultivando o bem, especialmente a retidão, a pureza, a reta e sincera intenção. Somos convidados pela liturgia a pedir, sobretudo, um coração novo, um coração voltado para Cristo Jesus. Queridos irmãos, os nossos frutos indicam a nossa mensagem, indicam como construímos, como edificamos a nossa existência. Aquilo que pregamos deve ser comparado com o Evangelho do Senhor. Só assim saberemos se estamos oferecendo alimento ou veneno aos nossos irmãos. Assim como no domingo passado, onde nosso Senhor nos transmitiu uma regra de ouro: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Hoje nosso Senhor nos transmite mais uma regrinha. Como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Estas palavras não são um convite para olharmos as coisas erradas e não fazermos nada. Muitas vezes nós utilizamos esse provérbio, essas palavras, para dizer que não devemos corrigir, censurar, educar, exortar os nossos irmãos, que não se pode tirar o cisco do olho do irmão quando nós temos o nosso próprio olho, uma trave e um galho. É preciso entender que todos nós temos a obrigação de nos ajudarmos, temos a obrigação de corrigir, de tirar tudo aquilo que impede a visão nossa e dos irmãos, mas com um elemento importante: a caridade fraterna. É o único elemento que não pode faltar quando nós vamos corrigir um irmão: a caridade fraterna. E a caridade fraterna significa chamar o irmão à parte, não expor as suas mazelas, as suas limitações, os seus pecados. E infelizmente o que nós vemos muitas vezes é que a gente não tem este zelo, este cuidado. Às vezes até corrigimos o irmão, fazemos uma boa coisa, mas o grupo do WhatsApp inteiro já está sabendo, a comunidade inteira já está sabendo, a família inteira já está sabendo, o trabalho inteiro já está sabendo. Então isso não é correção fraterna. A correção fraterna passa pelo cuidado que devemos ter para não expor o irmão, porque muitas vezes o que está em julgamento não é o irmão, mas é a sua prática,
nós devemos ter esta sabedoria de não aceitar o pecado, mas amar sempre o pecador. E toda pessoa tem o direito de ter a sua boa fama preservada. E nós sabemos que quando nós denegrimos a boa fama de alguém, como é difícil restituí-la. É difícil para a pessoa e é difícil também para os outros, porque já foi tudo exposto, já foi tudo declarado. Então, se a pessoa não tem uma maturidade, se a pessoa não tem, de fato, uma boa introdução na fé, na palavra de Deus, é difícil essa pessoa se reconstituir, é impossível essa pessoa se reerguer. Então, um crivo importantíssimo, um filtro que nós não podemos deixar de lado é a correção fraterna, querendo sempre o bem, a edificação e a salvação dos irmãos. A própria Igreja, no seu ordenamento jurídico, sempre nos lembra que as leis, as normas, devem estar sempre em busca da salvação das almas. Salus animarum lex suprema. A lei suprema é a salvação das almas. A salvação das almas é a lei suprema. Quem tem a sensibilidade de se autocriticar, de se autoexaminar, aprende a ver os outros, a ver os irmãos com um olhar sempre de compaixão. Ele sabe que também é feito de barro, ele sabe que também é limitado e que foi muito perdoado por Deus e que por isso deve ser também instrumento do perdão e da misericórdia de Deus para os seus irmãos. O Senhor nos diz no Evangelho de hoje: pode um cego guiar outro? Não cairão os dois num buraco? Queridos irmãos, esta palavra, ela toca num assunto extremamente delicado. É impossível iluminar os outros quando nós não temos a luz dentro de nós. Quando praticamos isso, cometemos o grande pecado da hipocrisia. Não tem como iluminar o irmão se nós não somos iluminados. Não tem como corrigir, censurar, emendar o irmão se nós não procuramos primeiramente em nós ter um coração reconciliado, um coração humilde, um coração humilhado perante as divinas misericórdias de Deus. No Evangelho de São Mateus, essas duras palavras são dirigidas aos fariseus. Jesus chama os fariseus de hipócritas, de cegos. Mas aqui no Evangelho de São Lucas, essas palavras elas são destinadas diretamente aos seus discípulos, aos pastores da grei de nosso Senhor. Enquanto consagrados, todos nós somos iluminados. Nossa cegueira foi arrancada pela luz do Evangelho, para que orientemos, guiemos os pequeninos do Senhor. Pode acontecer que entre nós haja ainda a miopia. Nós somos limitados, nós somos pecadores. Pode acontecer que haja miopia e até a cegueira total. E isso é triste. É triste, mas pode haver. Por isso, somos necessitados da graça de Deus e das orações de todos os fiéis, para que não suplantemos o sumo e eterno pastor. Jesus diz no Evangelho que o discípulo
não é maior que o mestre, mas todo discípulo bem preparado será como seu mestre. Nós somos chamados a ser não somente alter Christus, outro Cristo, mas nós somos chamados a ser ipsi Christus, o próprio Cristo, o mesmíssimo Cristo para os nossos irmãos. Aquilo que nós refletimos no domingo passado, assim como a criança tem a fisionomia, as características do seu pai, da sua mãe, nós também somos chamados a ter a fisionomia de nosso Senhor. Somos chamados a ser ipsi Christus, o próprio Cristo para os nossos irmãos. Conduzir as almas é uma missão confiada à Igreja, e cabe aos evangelizadores serem verdadeiros guias, mostrando aos homens o verdadeiro caminho, colocando seus dirigidos no caminho da santidade. Porém, devemos ter a consciência que nós não somos os protagonistas, nós não somos a meta, não somos o modelo de perfeição, mas meros instrumentos de Cristo. São cegos os líderes que não conduzem para o Senhor, que não enxergam com o olhar de Deus, com compaixão, com misericórdia. Esses são não os pregadores de Cristo, mas pregadores de si mesmos. Queridos irmãos, daqui a alguns dias nós vamos iniciar a nossa caminhada quaresmal, o nosso retiro espiritual, para celebrarmos com fé, com devoção, a semana maior do nosso calendário litúrgico, a Semana Santa, onde todos nós celebraremos, viveremos os mistérios centrais da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobretudo nesses 40 dias da Quaresma, de preparação para a Páscoa, que a Igreja nos dispõe das 3 práticas penitenciais, que nós possamos perseverar na penitência, na esmola, na caridade e na oração, e peçamos o auxílio, a graça de Deus. Jesus foi para o deserto e ali sozinho foi tentado por Satanás. Nós também vamos para o deserto. Nesses 40 dias seremos tentados pelo demônio, por Satanás, mas nós não estamos sozinhos. Nós contamos com o auxílio de Deus, com a sua graça, nós contamos com o Espírito Santo. Então peçamos que o Espírito Santo de Deus prepare os nossos corações para que esta Quaresma seja de fato frutuosa e que possamos celebrar na Semana Santa a paixão, morte e ressurreição do Senhor, e também a nossa paixão, morte e ressurreição